Queridos seguidores do podcast O Tio da Letra, um episódio pocket especial para vocês, aqui no estúdio André Lopes e Elinho Guadalupe, para tratarmos de uma polêmica incrível que ocorreu por esses dias, né? O nosso querido Ed Mota, grande cantor da final da década de 80, começo da década de 90, declarou que todo aquele que ouve hip hop é burro. Então nós vamos comentar esse comentário do senhor Ed Mota neste episódio. Então, já para partir pra polêmica, o Elinho Guadalupe tá louco para falar aqui, tá louco para fazer o comentário, então já vou passar para ele. Vai nessa, Elinho. Boa noite, queridos ouvintes. Bom dia e boa tarde, de onde você estiver nos ouvindo, né? Então, rapaz, o querido Ed Mota, você sabe que eu gosto do Ed Mota, eu gosto do trabalho do Ed Mota, é um grande artista. O Ed Mota, quando apareceu, né, quando ele se lançou ao mercado e chegou forte com a música Manuel, coisa e tal, aquele pop bem dançante, né, daquela vertente do Tim Maia lá, coisa e tal. E ele foi um cara que fez de tudo para não se apadrinhar pelo Tim Maia, né? Todo mundo diz, é o sobrinho do Tim Maia, canta igual. Não, ele não canta igual, ele tem um timbre de voz totalmente diferente, é um grande músico. Pena que no caminho, eu acho que o Ed Mota foi se perdendo aí no passado tempo, foi um cara que ganhou disco de ouro, né, com não sei quantas cópias vendidas ao longo desse tempo. Ele é recorrente nesse comportamento com o público, que é uma coisa muito ruim, né? Eu acho que ele foi muito infeliz nessa agressão à turma do hip hop, que, poxa, tem uma garotada aí muito boa, cabeça pensante, fazendo coisa boa pra caramba. O hip hop é um movimento que agrega, né, não desagrega. E eu acho que o Ed Mota foi infeliz pra caramba, entendeu? Eu acho que isso também tá dentro da sua personalidade. Eu estava lendo uma entrevista dele ano passado, em 2023, que ele concedeu a Carta Capital. Nossa, e ele realmente é esse cara ranzinza, que ele se mostra, entendeu? Eu fiquei assim de bobeira com as colocações dele. Ele não tem cerimônia nenhuma em dizer que ele é um cara chato, que ele é um cara que chega a ser arrogante, né? Para você ter ideia, tem um momento que ele diz na entrevista que é o seguinte, que ele não tem vida social, ele é a mulher dele. Ele passa 24 horas estudando sobre o som dele que ele gosta, os filmes que ele gosta. E tem até uma frase que eu achei muito, muito forte, que ele diz o seguinte: eu prefiro ficar em casa ouvindo um filme, coisa e tal, do que ir bater uma pelada com a rapaziada e sentar na mesa de um boteco e tomar uma cerveja. Eu acho que é por isso que o Ed Mota é assim, entendeu? O que lhe falta é esse... Não, eu acho que é isso, né, rapaziada? Essa falta de contato, né, com o outro. Contato com o outro. O cara, quando vive no mundo, na bolha dele, é uma coisa absurda. Então eu acho que o Ed Mota foi muito ruim o que ele falou em relação aos hip hop. E vamos ver o que o André vai falar agora. Antes de passar para o André, vou fazer uma provocação a ele, né? Não, André, nós vivemos num dos países mais desiguais do mundo. Neste momento, as pessoas estão com dificuldades grandes para sobreviver, né? As coisas não estão às mil maravilhas, isso por conta de um contexto mundial. Essa polêmica do Ed Mota é uma polêmica de verdade ou não? Eu acho que essa polêmica, ela vai ficar, claro, dentro de uma bolha, a bolha ali da classe média, que gosta de música MPB, que gosta... Vai ficar ali nas redes sociais, na verdade, né? E aí, é claro que polêmica de verdade, a gente tem muitas, né? Se eu for dizer aqui as polêmicas de verdade, a
PEC do aborto, né? Isso sim é polêmica. Sim. Isso é polêmica, né? Esse povo aí conservador que tá no Congresso Nacional, essa galera que não tá deixando o povo fumar maconha. Eles querem, os caras querem proibir tudo. Aí tem que vir um Supremo, tal, sabe? Isso sim é polêmica, mas o nosso querido Ed Mota, ele tem uma visão elitista, né, do que é cultura, né? Então, o que é bom para ele, né? É o jazz, é a alta literatura, é a alta cultura. E aí, eu tô usando esse termo aqui, mas é um termo infeliz também. O que é alto, o que é baixo, o que é melhor, o que é pior, né? As manifestações populares, as manifestações da elite, a elite sempre impôs pra gente o gosto dela, né? Agora, lembrando muito bem, assim, eu quero lembrar muito bem, né? Aí vou citar o Hobsbawm na história social do jazz. O jazz, ele nasce de pessoas pretas, né, que migraram do campo para a cidade, para o meio urbano, são trabalhadores, pessoas do povo. O jazz é popular, ele começa popular. Assim como o Elinho muito bem disse, o movimento hip hop. E aí quando a gente fala de hip hop, a gente está falando de rap, a gente está falando de grafite, a gente está falando de break. Break é uma modalidade olímpica. Olha só o caldeirão cultural que esse cara estigmatiza, atingiu. Então, assim, é uma mentalidade elitista, né? A gente vai pensar na cultura. O que é cultura? Cultura é a cultura das elites? Só das elites? A gente, o tempo todo, replicou isso. E a cultura popular não é cultura? Então, dá muito caldo para manga, né? Dá muito caldo para discussão. André Lopes, você já ouviu as 4 estações de Bach? É de Bach esse negócio aí? As 4 estações, na verdade, não é de Bach, né? Bach é um compositor clássico barroco. As 4 estações, na verdade, é do Mozart, né? Ah, do Mozart. Não é do Mozart. Gente, porra, pelo amor de Deus. As 4 estações é de Vivaldi, porra. Eu escutava com meu pai música sertaneja, eu escutava coisas populares, né? Eu fui para a escola, na escola a gente teve acesso a outras expressões artísticas. Eu acho que o legal é o acesso, né? Eu tenho acesso a uma expressão artística de outro país, uma expressão artística do nosso próprio país. Mas o legal é o acesso. Agora não dá pra gente ficar medindo coisas, sabe? Eu acho que, repito, o Ed Mota, ele tá lá nos Estados Unidos, eu não sei, acho que ele tá em Nova York. Nova York, pô, eu não sei, essa declaração ele deu em português. Sorte dele. Porque se desse essa declaração em inglês, ele ia ser expulso. Porque Nova York, cara, você tem o Bronx, você tem o Harlem, é o lugar onde o hip hop nasceu. Caramba, meu, cara doido. Elinho Guadalupe, agora é com você. Não, pois é, só complementando isso que o André falou, eu acho que quando ele faz essa colocação, né, ele acaba traindo as origens dele, né, porque ele tem a origem negra, né, porra, o Ed Mota é um negão. Isso. Assim, eu tô falando essa expressão não é para sacanear de jeito maneira, é que ele é um negro, ele tem todas as expressões, toda a miscigenação tá ali naquele corpo. E ele não nega isso, né? Ele não nega. Pois é, ele não nega e acabou que negou, né? Por essa agressão, né? Agredindo um movimento que nasce nas raízes negras, né? Popular negra. Então, é isso, acho que é isso, né, Júlio? Na verdade, gente, o Ed Mota, a declaração dele, assim, eu não sei, foi num momento, assim, de rede social. Na rede social
Tem muita gente que fala merda, né? E ele falou uma merda monumental. Acho que depois ele até reconheceu, né, André? Depois ele pediu desculpas, mas assim, eu acho que o Ed Mota, ele é sempre foi um grandíssimo narcisista. O que é um narcisista, né? Aquele que aquele que ele enxerga não é igual a ele, então ele repele aquilo, ele acha que aquilo não serve pra nada. Eu acho que ele tem essa tendência, acho que ele tem uma dose enorme de elitismo, né? Ele na declaração dele, ele falou, olha, quem não é burro? Quem não é burro é quem escuta jazz e quem escuta música clássica. Gente, vamos e venhamos, né? A música é muito mais do que isso. Vai lá, André. Justiça seja feita, a gente não tá aqui analisando a obra do Ed Mota, a gente está analisando uma declaração que ele fez. O Ed Mota, como músico, como o Elinho falou, né, como cantor, assim, o cara é demais, é demais. Mas é isso, o Ed Mota, recorrentemente, ele faz essas declarações infelizes, depois ele volta atrás, sei lá, ele se arrepende do que ele diz, mas eu não sei, fica sempre aquela dúvida. Eu acho que o Ed Mota não precisa disso, mas aquela dúvida de que assim, poxa, ninguém tá falando de mim, eu vou lá e vou jogar uma pimentinha, provocação ali na rede social para as pessoas lembrar de mim. Eu acho que não sei se é isso. Não, André, eu acho que tem muito a ver o que você está falando, que no calor dessa polêmica, dessa discussão, eu ouvi uma liderança do movimento hip hop, que eu também não vou citar aqui para não ficar botando pilha, né, nas coisas, não interessa, não importa. Mas o cara fez uma colocação muito legal, que é a questão do uso da internet. Hoje o nego usa a internet como papel higiênico. Pô. As pessoas perderam a noção, entendeu? Acham que podem tudo e tá tudo certo. E não vai ter não vai ter uma resposta. Então, que fique claro isso aí. Entendeu? A internet é um instrumento que a gente precisa usar para fazer o bem, porra, não para criar discórdia. A verdade, assim, o Ed Mota, nos últimos anos, ele tem se especializado em fazer polêmica e ele faz pouca arte. Eu não me lembro da última música que ele lançou, então, de fato, ele tá num certo ostracismo. Você não lembra porque os últimos discos dele é tudo em inglês, pro mercado lá de fora, é incrível isso. E olha só que os americanos não gostam de brasileiro cantando em inglês. Eles preferem o pessoal lá do europeu, de uma parte da Europa lá, coisa e tal, que eu acho uma questão de sotaque. De sotaque, exatamente. Por isso, Júlio, que você nós nunca mais ouvimos o Ed Mota. Agora, assim, claro, eu discordo totalmente do que o Ed Mota disse, né? Eu particularmente acho que todo estilo musical tem grandes obras e tem obras medíocres. Isso é um fato, assim, não importa, até um estilo assim que não me atrai muito, que é a música sertaneja, você tem grandíssimas obras de música sertaneja, você tem grandes álbuns e você tem álbuns medíocres, né? E isso em todos os estilos, então não dá pra generalizar um estilo, né? E dizer que um estilo em particular é inferior a outro. Isso é uma grande bobagem, né? Isso não tem sentido nenhum. Mas isso, assim, serviu para colocar o Ed Mota em evidência, assim, tanto é que a gente tá fazendo um programa sobre ele, né, André? Eu acho que se eu fosse americano, minha vida não seria assim. Né? Ele foi para Nova York, a música dele, né, meio que uma premonição, né? Então ele foi lá para os Estados Unidos. Com certeza ele toca ali em Nova York, tem muitos bares de jazz e tal. Ele fica dentro desse métier tocando e conversando com essa galera toda, aprendendo muito. E eu acho que é isso que ele quer. Ele não quer ser um artista popular. Eu lembro, isso é muito triste. Eu lembro de um conto do Machado de Assis. Eu não lembro do nome, mas o personagem era o Pestana.
O Pestana é o Ed Mota. O Pestana, ele tocava polka, que era uma xixa, aquele ritmos, isso, e era um ritmo popular. Isso. Só que o Pestana, ele queria tocar música clássica. Só que o Pestana, quando ele sentava no piano para tocar, vinha polca, isso. E aí ele, caramba! E aí vinha o pessoal, como ele era muito famoso, e aí vinha o pessoal cumprimentar ele, desprezava, ele falou, pô, não quero isso, esses fãs. E aí, cara, o sonho do Pestana, falou, poxa, já que eu não consegui tocar música clássica, pelo menos, antes de morrer, eu vou compor um requiem. O requiem, para quem não sabe, é uma composição fúnebre. E o Pestana, ele queria criar um requiem para o enterro dele. Mas no final das contas, ele também não conseguiu gravar o requiem e morreu e foi para o céu. Essa é a triste história do Pestana, que parece muito com a história do Ed Mota, que vive lutando contra as suas histórias do passado. É isso aí, ele foi pro céu. E uma errata aqui do Elinho Guadalupe. Opa, desculpa, queridos ouvintes, mas eu queria só corrigir aqui que a entrevista que eu li não foi na Carta Capital, e sim na revista Veja. Obrigado, um beijo. É isso aí, gente. Finalizando mais um podcast Estilo da Letra Pocket. Né? Se vocês puderem, curtam, compartilhem esse conteúdo. E obrigado pela audiência aí. Valeu.